Gabriel, tem que falar uma coisa. Eu tô começando a ficar indignado com uma coisa, cara. Você é indignado? Eu tô ficando indignado. Você é brabo? Eu tô quase, Quase? sabe? Tô quase. Porque assim, cara, discussão hoje em dia quase de filme de quadrinhos, filme de herói, que a gente tá na nossa bolha aqui, nas redes sociais, ela tá virando já uma discussão que, assim, parece discussão de videogame. Discussão de videogame. Eu não sei como é que tá hoje em dia, que eu não tô acompanhando tanto videogame, mas eu lembro da época do PlayStation 2, Xbox, tinha uma rivalidade, assim, bem grande naquela época. Ainda tem. Mas era aquela coisa do um ficar falando do gráfico do outro, sabe? Olha o gráfico disso aqui, é o gráfico, olha que coisa boa isso. Ainda tem. Ok, então é a mesma coisa. Não mudou nada desde então. Não mudou nada. Mas aí, cara, hoje em dia, na discussão dessa, da galera da cultura pop, assim, da bolha de quadrinhos, de filme de herói, eu tô vendo que o filme tá se analisando só isso. É o CGI. É o CGI, aquela coisa do CGI. Exatamente. CGI porque é o gráfico, é o equivalente do gráfico. Ah, o gráfico, né? É, o nível de produção do filme é o equivalente ao gráfico do videogame na rede social. Exato. E no que tange a discussão do filme. Tá ficando igualzinho, sabe? Porque olha como o gráfico desse filme ou desse jogo tá bom, sabe? Ou tá ruim. E é isso que tá me deixando um pouquinho irritado. Que essa é a discussão hoje em dia. É porque assim, ó, isso já vem de longa data, né? Já é Não, é uma coisa de alguns anos, né? Sim. Mas agora começou com o filme da DC. Cara, é DC e Marvel, assim, é a primeira coisa a ser analisada é isso, sabe? O padrão de como tá o CGI, e assim, é o CGI específico, porque CGI são várias coisas, né? É o CGI dos bonecos. Essa é a parada, na verdade, que é isso que se analisa hoje em dia nos trailers. Porque assim, ó, a discussão da vez é o filme do Flash. Porque assim, ó, desde o início da divulgação dos spots, né? Isso. Que a gente tá vendo novas cenas do filme. O pessoal começou a falar muito do CGI. Pegou muito no pé dessas cenas específicas. Em específico, essa do Batman Ben Affleck, essa daqui do Barry gritando, e essa também do Batman Michael Keaton no meio do dia. Porque assim, ó, Marcelo, o que tá acontecendo? Porque não é só o filme da DC, a gente tá vendo isso também na Marvel. Isso. A gente também tá vendo em outros filmes de blockbuster. Mas então é isso, até fora dos filmes de quadrinhos, né? Tem isso aí. É aí que tá, porque essa é a nova realidade de Hollywood. Então Esses filmes aí que estão tendo muito efeito especial, infelizmente, não tem a mesma qualidade que a gente via lá na época de 2011, 2012. Sim, concordo. Que o CGI tava, tipo, no ápice, sabe? Não sei se até pela própria demanda, mas realmente começou a gente ver essa fadiga nos últimos anos, assim, bem mais forte, né? Porque assim, Gabriel, eu falei que eu tava irritado com essa coisa, que a galera tá só analisando essa coisa do CGI, que pausa um frame lá de 1.25 segundos, mais, e aí coloca como sendo um resumo do filme. Faço até um disclaimer aqui, porque eu lembro que eu fazia isso. Você fazia isso? Eu fiz isso. Eu lembro que você fez. Eu fiz e eu também, todo mundo já fez. Todo mundo alguma vez já fez, sabe? Mas como eu vi que isso era uma coisa que tava começando a virar muito moda nas redes sociais mesmo, dessa coisa de postar o print e tudo mais, e resumir o filme é isso, eu vi que pelo discurso que depois era acompanhado disso, eu fiquei pensando, cara, isso aí não vale mais a pena, sabe? Porque até depois no Pantera Negra não fiz mais isso, depois chegou até o Homem-Formiga. O Homem-Formiga eu nem fiz isso, Gabriel. Você podia ter feito isso. Olha, porque o Homem-Formiga, assim, nos trailers era complicado. Mas como eu vi que era uma coisa que eu acho que não tinha pra onde ir, porque esse é o novo padrão, assim, que eu vejo de efeitos especiais nesses filmes blockbusters, eu acho que a gente vai ter que se acostumar com esse padrão, sabe? Eu acho que isso aí vai ficar se repetindo. É que assim, vamos discutir o Flash. Tá, o CGI do Flash tá bom. Eu diria que ele tá no aceitável. Porque assim, não tem coisas que me distraem tanto no trailer, porque realmente só se tu pausa aí tu vê, realmente não tá legal isso aqui. Quando você vê normal, não me saía coisa assim que me fugiam muito. Nossa, aqui tá horroroso. Mas pra não passar pano, Gabriel, eu deixaria no aceitável, mas por toda a história dele, tempo de produção, o quanto que esse filme levou, aí eu já acho que é inaceitável algumas cenas que estão ali no trailer. Esse daí é um argumento interessante seu, porque assim, ó, o filme do Flash começou a ser produzido ali em 2021. Sim, por aí a pandemia, então né? teve todo esse tempo aí pra fazer os efeitos especiais, pra trabalhar o filme, pra estar com um efeito especial, assim, ó, né, muito, muito bom. Acima um pouco do padrão, assim, desses filmes de quadrinho, né? Eu esperaria isso, né? Até pelos adiamentos também, né? Na verdade, assim, ó, quando eu olho de longe, pelo só o trailer, tá? Tá. O efeito do Adão Negro tá melhor do que o efeito do Flash. Realmente, nos trailers o Adão Negro, tipo, não chamava atenção um frame muito ruim, alguma coisa assim, sabe? Eu não lembro das pessoas ficarem compartilhando print na época. Eu lembro até que a gente elogiava, né, que o Senhor Destino tava super bonito. Os poderes estavam legais. Os poderes. Que no filme também se confirmou, era legal os assim, ó, o filme é ruim, mas os efeitos são bons, pelo menos na minha visão, de uma forma geral. E eu acho que a crise pegou nesse filme do Flash, na verdade. A crise da Warner.
Ah, crise da Warner. Porque daí, assim, ó, uma hora a gente iria pegar um pouco a crise da Warner. E infelizmente pegou o filme do Flash, assim, ó. O CGI podia estar melhor? Eu acho que podia estar. Poderia. Eu acho que tem algumas cenas ruins ali. Aquela cena lá que aparece a Supergirl dando um soco pra Essa cena é ruim, essa cena é ruim. Eu acho que podia estar bem melhor essa cena. Ali parece videogame. Que é ali que o pessoal geralmente pega o print e fala, esse jogo é da onde e tudo mais. Isso eu entendo. Eu até chamaria o Flash nesse quesito do filme, que é a coisa dos efeitos, tudo, CGI, que ele é inconsistente, porque tem outras cenas que ele tá muito bom. Isso que tá me pegando, sabe? Pra você ver, né? Tem outras cenas, assim, que é cinema. Pô, total. Que é, tipo, muito bonito ali o efeito e tal. Principalmente quando o Flash tá correndo, a força da aceleração. Pô, tem uns que tá muito bem feito. E eu acho que é isso que tá pegando, assim, é porque tá incompleto, é porque... É uma decisão. É decisão do diretor de deixar desse jeito. Pois é. Isso que eu não sei, mas tem horas que tá muito bom, e tem aí... horas que parece que não tá bom ou que tá incompleto. E aí isso que me pega nessa questão realmente de ficar no CG, dessa coisa dos efeitos, porque, ok, o Flash ali, como eu disse, ele não tá nesse nível pra mim muito abaixo, porque ele tem cenas muito boas, e aí tem outras que realmente ele decai bastante, mas aí tem todo o contexto, todo o resto, assim, que pra mim chama muita atenção desse filme, e aí o debate fica realmente se esgotando nessa coisa só do CGI de frames de 1.25 segundos, sabe? E é isso que eu acho que esgota, que eu acho que é uma coisa que é muito rasa, que poderia estar discutindo outras coisas do filme, né? É que, na verdade, assim, ó, o que tá pegando é que esse virou o centro da discussão, né? É o centro da zoeira também, né? Porque, naturalmente, tem essa rivalidade Marvel e DC nas redes sociais. Sim, porque meio que virou clube de futebol, né? Não sei o que, olha como é que tá teu filme, olha como é que tá o meu filme. E daí fica essa comparação de o que é cinema e o que não é cinema em cima de um frame parado. Exato. E aí, tipo, um fica cutucando o outro com frame ruim. E eu acho que a gente acaba esquecendo o grosso do filme, né? As outras coisas, que o filme não só se resume a isso, né? Impressionante. E é o que você falou da comparação com o videogame, que eu acho que é a comparação mais certa possível. E pra mim é isso que agora realmente tá acontecendo com esses filmes, principalmente quadrinhos, que a bolha de quadrinhos é mais essa coisa dos prints, da rivalidade. E acabou virando essa coisa do CGI, né? É assim, ó, eu também não quero passar pano pra empresa, porque eles estão gastando 200 milhões de dólares. Não, longe disso, E pra 200 milhões de dólares... Tem que ter O Quantumania custou 200 milhões de dólares. O CGI tinha que ser muito melhor. Não, isso aí a gente concorda. Ou assim, ó, tá muito mais caro de fazer CGI. Daí 200 milhões de dólares é o insuficiente pra fazer algo que a gente considerava bom no passado. Mas assim, ó, eu não quero passar pano pra Marvel, pra DC, porque eu acho que esse time tá fazendo melhor mesmo. É bom deixar esses disclaimers também. Olha o disclaimer. Estão passando pano pra empresa. Eu não quero passar pano pra ninguém. Mas eu também acho que a gente não pode se basear tudo no CGI. Tu já deu um argumento muito bom, que era aquela coisa do trailer do Adão Negro, que os efeitos estavam ok, até tá num padrão até um pouco acima do que a gente tá acostumado hoje em dia, e o filme é horroroso, sabe? Então, assim, se a gente só se baseasse na questão dos gráficos, do CGI, não pode ser só analisar isso. Porque se você percebe as coisas que eu tinha ali no trailer, parece uma história muito batida, né, do Adão Negro, você já viu isso nos trailers. Isso era muito mais bandeira vermelha do que ficar olhando os gráficos, né? Era muito mais, né? Mas ia aparecer um Superman irricável, Marcelo. Não. O pessoal tava iludido. Eu tava iludido. Não, mas nos trailers não, cara. Eu digo pelos trailers, né? E o Flash tá nessa coisa da inconstância ali no CGI, que eu não vou passar pano, que eu realmente acho que deveria ter coisas bem melhores em efeitos ali em algumas partes. Mas a outra coisa que me chama muito mais atenção é a coisa da história ali, que eu acho que, deveria estar muito mais pilhado em relação a isso, né? Mas assim, ó, eu também quero dizer que é meia culpa nossa também dos youtubers. Que é essa questão de querer discutir o CGI como se fosse a coisa mais importante do mundo. Isso tem bastante. Esse próprio vídeo é a prova. Porque assim, ó, CGI dá view. Então, assim, ó, dá bastante a discussão na internet, além da questão da rivalidade, ela também vem muito pautada no que dá engajamento. É que o CGI, ele é uma coisa que dá muito engajamento, porque é uma coisa que a olho nu, assim, você não precisa de muita coisa pra analisar. Você olha ali, dá pra ver se tá estranho ou não e tudo mais, você não vai analisar também não tecnicamente, a fundo, mas é muito fácil você apontar, olha esse frame aqui, coisa horrorosa. Olha esse frame aqui. E aí é fácil realmente engajar, isso eu concordo, que aí a parcela aqui de nós youtubers também tem isso. E aí o youtuber discute, as redes sociais discutem, tudo isso vira uma bolha pra que se crie esse ambiente de sempre estar discutindo CGI. E é uma coisa que me irrita, e isso me irrita, sabe? É o ato de querer discutir o CGI por pura questão estética. E também, por muitas vezes, também sem muito embasamento, que CGI não é uma coisa fácil de se falar também, sabe? Porque não é só pegar um frame e dizer, olha ali que tá feio, mas ok, esse é um tipo de CGI, o bonecão, assim,
tem 1 milhão de outros efeitos que às vezes você não tá vendo que tá ali na tela e você não discute. Foi o exemplo que eu dei uma vez num vídeo aqui. Que o filme do Coringa tem um monte de CGI Tá que o cheio de pessoal não CGI. sabe que tem. Só que é o CGI que é quase imperceptível, que é o CGI ao fundo, né? É o CGI de que é fundo. o da cidade lá e que fica Preenchimento. perfeito. Ninguém reclama. Que esse é muito bom. Esse é um tipo de CGI, que esse é mais ao fundo, que até tem no The Batman, bastante isso também que é usado. Mas o que se discute muito na internet quando se fala CGI nesse termo geral é o CGI do bonecão. É o CGI de modelagem de personagem. É a quantidade de polígonos que tem o boneco. Exato. É a discussão do PlayStation 2, né? Que o carro isso. do Gran Turismo tinha 3 milhões de polígonos. É isso, é o contra carro não sei do... o que do Nintendo 64. Porque é esse que geralmente tá no centro da tela, algo que tá mais aos olhos, em primeiro plano, então você consegue ver melhor. Aí esse eu consigo diferenciar. Isso é CGI, então eu vou analisar. Aí o pessoal vai lá com uma lupa e, cara, se não tá super bem renderizado, com iluminação muito boa... A própria qualidade do vídeo... também. Porque uma internet. coisa é você ver o vídeo do trailer na resolução 480p, Isso é a bem outra importante. coisa é você ver em 4K, né? Faz uma diferença. Isso até nem é culpa do público, é mais das próprias empresas por colocarem trailers com uma qualidade baixa. Também isso aí é culpa deles, na verdade. Mas enfim, eu acho que é muito mais esse CGI assim que o pessoal gosta de discutir bastante. Essa coisa que tu falou do carro do Gran Turismo. Sabe o quanto, olha essa iluminação, essa densidade. O reflexo. Exatamente isso. Que ok, a situação atual é essa daí, se discute CGI, tanto Sim. quanto se discute a fotografia, quanto que se discute a própria direção e o diálogo. Eu acho que é o que mais se discute, quase nem a história. Às vezes eu nem vejo as pessoas discutindo o que tá acontecendo, mais história. Talvez é a segunda coisa, mas o CGI é a primeira coisa que aparece. E aí que tá, é um caminho que eu acho que agora não tem volta. A gente tá percebendo que, ok, CGI virou um tópico de discussão. Importa bastante. Sabe quando tem aquelas análises de videogame que tem gráfico, música, de avaliação. controle? Sim, sim. Agora, um dos tópicos de discussão de filme de super-herói é CGI. Isso aí, os E efeitos. tentar sempre dedicar um espaço da crítica, da análise, da observação, da resenha pro CGI. Pra falar, e ele é quase tão importante quanto os outros, hoje em dia. Ele é quase tão importante quanto os outros. É verdade. É isso que é um pouco assustador, né? Tá virando isso. E o problema da discussão é que, assim, o público que tá reclamando tem razão. Porque não tá bom. Não, tá certo. Só que ao mesmo tempo é colocado num patamar que é totalmente exagerado. Que é só isso, né? Não, isso é importante, de novo, um disclaimer importante pra se falar, porque sim tem que reclamar, tá? Eu acho que isso tem que ser debatido, tem que falar que quando a coisa tá muito ruim, mas não pode ser só o único tópico, sabe? É só isso que importa no filme. Ok, eu dou razão. Tá. Agora, se o CGI tá no nível de Pequenos Espiões, aí tem que chegar com umas tochas lá no estúdio e reclamar, porque não dá pra aceitar, né? E tu acha, Gabriel, que como agora realmente é uma categoria muito importante, isso dos efeitos especiais, CGI, é muito debatido, os estúdios, eles têm que estar ligados nisso, né? Com certeza eles estão ali. Então. E o pessoal dos efeitos especiais estava reclamando, né? Que o jeito que a Marvel trata, né? Sim, horas de trabalho. A questão das horas, como que é a produção desses efeitos especiais no ritmo da Marvel, que é um negócio inacreditável, né? Isso é uma coisa que eu acho que eu vejo impactando, que é essa questão do ritmo de produções, que é o novo padrão, essa quantidade de lançamentos e a demanda para essa galera que faz os efeitos especiais e precisa de muito tempo para modelar e deixar tudo muito bem. Isso com o futuro, se não reduzirem, cara, assim, vai ser esse o padrão, sabe? Vai ser esse o padrão aí do Flash, vai ser isso aí, sabe? Não tem o que fazer. É que assim, a gente tá chegando na conclusão que é culpa de todo mundo. É culpa do público que exagera na proporção. É culpa do estúdio que não faz direito. Só que também tem um outro ponto que eu acho que merece uma discussão ampla. Que é a grande dependência que os diretores, o pessoal que tá fazendo o filme, tem com o efeito especial. Tudo é feito no fundo verde. Eu não sei se é pra agilizar a produção do filme, porque é cômodo gravar num fundo verde e depois você resolve na pós-produção. Sim, esse é um dos fatores. Mas, tipo, antigamente... A condição de filmagem era diferente e que não dependia tanto do efeito especial. O que possibilitava que o efeito especial depois fosse mais facilmente implantado na tela. Não, eu entendo. É que eu acho que tem a coisa do tempo, de novo, a questão do tempo de produção. A máquina
de Hollywood que tá demandando mais filme, mais filme, mais E filme. isso vem com tudo, assim, ó, tanto na hora de gravar quanto na hora da pós-produção. Por isso que, por exemplo, sei lá, antigamente, será que o Sam Raimi ele ia conseguir fazer o Homem-Aranha como ele fez lá, talvez com aquele tempo que ele teve, conseguir fazer os efeitos que ele queria? O próprio Christopher Nolan também, quando fez a trilogia do Cavaleiro das Trevas. Será que esses caras, eles iam conseguir fazer aquele filme hoje em dia? Por exemplo, Cavaleiro das Trevas. O Nolan rodopiou um caminhão no meio da rua. Será que Olha o nível da produção que ele tem que fazer. Será que um filme aleatório hoje de super-herói teria esse tempo, esse nível de produção pra rodopiar um caminhão no meio da rua? Porque não é só CGI, entendeu? É a produção. Sim, é a produção como um todo, né? Porque por que a gente falou lance lá do cronograma? Que aí, por que eles preferem... vamos fazer isso no computador, que é melhor, fazendo uma tela verde. Porque aí quando você quer rodopiar um caminhão numa rodovia, você tem que conseguir o caminhão, tem que treinar isso, tem que conseguir fechar a cidade ali, a rua tem que demandar tempo, os efeitos. Muito trabalho. É muito trabalho. E o que vocês acham que eles preferem? Gravar num fundo verde? E daí faz um computador em 3D e faz ele rodopiar e põe uns efeitos de iluminação depois... E daí já tá bom o suficiente. E, de novo, o que chamou recentemente nessa bolha aí do filme de quadrinhos, pela questão da técnica, do esmero da produção e tudo mais, foram os filmes que tiveram tempo pro diretor conseguir trabalhar, que é, por exemplo, o caso do Coringa, o The Batman, que conseguiu também bastante tempo, produção dele. Esses foram, digamos, os filmes exceção, sabe? Aí você vê o resultado na tela também, né? E daí você pega, por exemplo, os filmes do Homem-Aranha do MCU. Eles gravam as cenas do Tom Holland com um uniforme, pra depois refazer toda a cena com outro uniforme. E aí, sei lá, qual que é a justificativa, se é pra poder ter uma produção melhor, se é pra não sei o quê, ou se é porque eles não decidiram ainda qual que é o uniforme que ele vai aparecer na cena final. Mas, cara, eles gravam um uniforme e refazem o uniforme, já tá ali o uniforme. Na cena, velho. E eles refazem o uniforme. É inacreditável. E assim, você tem outros dois filmes que, eram da Warner, DC, não foi pro clubismo, mas é que assim... Os filmes do MCU, do Marvel Studios ali, eles estão dentro dessa fórmula, cara. Não tem que fazer. O estúdio, ele já tem como ele faz o filme. E dentro do MCU, eu acho muito difícil um filme tipo The Batman sair. Não, mas assim, ó, eu discordo, porque eu acho o Eternos um filme de efeito especial nível The Batman. Um nível da produção ali. Aí tu esqueceu o vilão verde lá. Aí tu esqueceu o vilão geral. Mas ele tinha um efeito legal. É que assim, eu acho que tem muito mais a ver com o dedo do diretor. Eu acho que o diretor tem que querer fazer alguma coisa assim. E aí o estúdio tem que tá querendo topar. No caso do Eternos, eu acho que a Marvel quis topar porque era a Chloe Zhao. E ela tinha cacife. E daí várias coisas ela conseguiu, né, passar por cima do que um outro diretor não ia conseguir. Agora, não vai funcionar pra todos os filmes da Marvel. É que assim, uma outra coisa que eu acho que tem que levar em consideração com o CGI é que tem que ver a direção, o espetáculo visual. Concordo. Porque às vezes, você até pode ter um CGI que não é 10 de 10. Mais ou menos. Mas é 7 de 10, entendeu? Só que se a direção for 10 de 10, um negócio assim espetacular, eles sabem o que eles estão fazendo... Dá pra passar um paninho. O negócio fica bom. Não é nem passar um paninho, isso é legal mesmo. Não, eu sei, mas é aquela coisa de dizer, mas a direção compensou. A direção compensou. É o que eu acho que vai acontecer no filme do Flash, e é o que eu vi no Dungeons and Dragons. O CGI do Dungeons and Dragons não é tudo isso. Mas assim, tem algumas cenas, como a do dragão que aparece, que eles compensam com uma direção bem legal, bem divertida, sabe? É uma cena divertida. Você até percebe que o CGI não é tão bom assim, mas dane-se, porque a cena é bem divertida. Pra mim é o que até acontece, assim, que eu acho que tem um CGI bom, um filme no geral, que é o Multiverso da Loucura, que tem algumas partes que o CGI não é tão legal, mas é que a direção é tão maneira, que eu meio que, deixa. Não é tão legal. É que eu acho que assim, tudo bem não ser Avatar. Só não pode ser Pequenos Espiões. Assim, de novo, era pro estúdio estar melhorando muito? Era, mas é o padrão que a gente tá recebendo hoje em dia, infelizmente. Não tem o que fazer, sabe? Mas eu concordo que realmente, assim, a direção ela pode entregar e melhorar às vezes quando o CGI não tá tão bom. O único problema disso é que tem que ter visão, né? Porque se grava antes de fazer pós-efeito especial, né? Sim. Dentro da cadeia de produção de um filme, o diretor vem antes, né, da pós-produção. Então ele tem que ter essa visão. Não, e às vezes pode ser até umas coisas de segunda unidade e até às vezes o próprio animador que às vezes cai no colo dele e ele tem que fazer a cena, às vezes, sabe? Isso eu já ouvi falar que aconteceu em alguns filmes de grande orçamento. Não era pra ter acontecido, o que é muito ruim. Não é pra acontecer isso. Então, confiar lá que o Andy Muschietti lá, ele esteja feito, né, tenha tido essa visão no dia. Eu acredito no Andy Muschietti. Eu acho que ele tá 100% bem encaminhado pra fazer um filme espetacular de Flash, mesmo que o CGI não esteja, assim, 10 de 10. E eu tenho um pouco dessa confiança, de novo, é só por causa do trailer, mas a primeira vez que eu vi o trailer,
Não me chamou tanto assim o CG, até na parte mais crítica que é lá do bonecão lá da Supergirl no final, na neve, porque eu achei tão legal a cena assim do Batman lá quando ele chega, aí ele fecha a mãozinha, aparece a Supergirl ali, que eu meio que não, na hora nem notei tanto, sabe? Passou o pano. Eu passei porque eu achei legal. Eu passei. Assim, eu tive que ver de novo e aí pausar pra realmente ver. Ah, não, aí tá ruim essa parte. Mas eu, na primeira vez, o pior é que nem reparei, cara, nem reparei. Mas então, pra mim, assim, ó, Gabriel, o The Flash, assim, ó, ele tem frames ali realmente pausados, que eu acho que ele não tem desculpa de ter, pelo tempo de produção que a gente já falou, ele deveria ter algo a mais, ainda até pelo tanto que a Warner tá investindo, mas ao mesmo tempo ele ganha minha confiança porque ele tem muitas cenas cinema, sabe? Então, é por isso que eu tô dividido, porque ele tem cenas muito boas ali, porque eu acho que tem uma direção massa, mas ao mesmo tempo tem esses frames pausados que é muito feio. Como é que ele tem cenas do quê? Tem cinema. Tem cena, cara. Não posso fazer nada, cara. É muito cinema ter umas cenas ali. Assim, a minha grande crítica em relação a esse CGI é que eu fico realmente chateado no médio e longo prazo, de como que a gente vai ver esses filmes quando a gente voltar, sei lá, a assistir o Flash daqui a 10 anos. O meu medo é que a gente assista esses filmes e a gente sinta que, poxa... Poderia ter sido melhor esse efeito especial, né? Porque assim, eu olho hoje os filmes de 10 anos atrás, O Homem de Aço e o Espetacular Homem-Aranha e até mesmo Vingadores 1. Esses estão bons. E cara, todos esses filmes, assim, eles se sustentam, né, o teste do tempo. É verdade. Tipo, eles não parecem filmes velhos. Pô, isso é um ótimo receio teu, que eu acho que realmente a gente vai ter um medo, e isso vai acontecer, da gente ver esses filmes dos quadrinhos que utilizam muito efeito CGI, nesses anos, um pouco pré-pandemia e pós-pandemia ali, que realmente esses filmes eles vão ficar bem datados. Sei lá, daqui a pouco pode ser uns efeitos quando a gente viu o Mulher Gato, quando vê. Calma. Hoje em dia. Não, calma. Não sei, cara. Calma, não tá tão... Olha, não sei, cara. Não sei o salto que a gente vai dar 10 anos pra cá, mas daqui a pouco pode estar bem desatualizado aquilo lá, velho. É que agora também tem um outro fator meio videogame que tá acontecendo no cinema, né? Que é o patch de atualização. Patch de atualização. Porque cara. Teve o Homem-Aranha e voltou pra casa. A gente viu os updates que foi recebendo, né, o filme isso aí enquanto tava no cinema. Isso aí eu acho um insulto. Isso é pra arte do isso filme. É um absurdo. Eu acho da coisa que você entregar. Por exemplo, eu vi quando eu paguei o ingresso pra ver, eu vi um produto inacabado, então, é isso? Tipo, os caras foram lá e atualizaram. É o que eles estão passando pra você depois que eles atualizam o filme 2 semanas depois. Nossa, eu acho isso aí muito inaceitável. Eu lembro que na época, assim, eu falei, não era nem pelos efeitos. Eu falei, cara, isso eu acho inaceitável. O cara pagar o ingresso, aí alguém depois, 2 semanas depois, vê um filme melhor que eu. Sabe? E aí, pô, isso aí não dá. Sendo que você viu na estreia. Sendo que eu fui na estreia, porque eu sou fã da Marvel. E pra mim também um outro grande filme que é querido por muita gente, que é o Vingadores Ultimato, são filmes que a gente passa pano no CGI, que eu acho que são filmes feios. Não, pera aí. Esquisito. Não, o Ultimato não. O Ultimato, não, o Ultimato é bonito. Eu acho ele mal feito. Acho que o CGI do final lá é bem bom. Eu acho que tem que rever, cara. Ah, não, mas daí tem todo o negócio lá da ligação emocional que você tem, a luta do Thor contra o Thanos. Não, eu tô falando dos efeitos. Sem ligação nenhuma. Sem ligação nenhuma. Se você vê os frames do Vingadores Ultimato... Eu não acho, mas toda hora eu assisto essa cena da batalha final e toda hora eu acho muito bom. Você tá falando da batalha final, que eu acho que realmente ali eles deram um gás, mas o filme tem 3 horas, tá? Ele tem todo o outro resto também. Tá, não. É um filme que eu bem só fininho. vejo o final nesse esse filme eu só vejo da batalha Só final em diante. Mas enfim, são 2 filmes que eu acho que o CGI ele já tá datado, eu acho que não ficou legal, mas a gente passa o pano porque, cara, é mais do que isso, sabe? O filme ele oferece mais coisas que a gente consegue falar positivamente sobre ele, né? Então, resumido, é culpa dos youtubers que fazem vídeo de CGI, é culpa da DC e da Marvel que não estão investindo direito no CGI. Deveriam estar investindo mais. Tinha que dar mais tempo de desenvolvimento do filme. Exatamente, tudo tá errado, inclusive a gente que tá aqui também fazendo... Mas inclusive aqui eu queria fazer uma proposta de depois desse vídeo nunca mais falar de CGI na vida. Cara, olha, tem que ser uma coisa assim muito ruim, sabe? Tem que ser uma coisa inaceitável. Tem que ser uns bonequinhos nível mulher gato pra eu reclamar de novo de CGI. Assim, eu acho que, de novo, a gente falou, cara, dá pra reclamar, mas assim, não ficar 2, 3 semanas só falando disso e o assunto ser só isso sobre o filme, sabe? Eu acho que tem outras coisas a se analisar sobre isso. Inclusive, assim, Gabriel, uma análise até otimista aqui pros próximos anos, pra essa bolha aí do filme de quadrinhos. Que a gente tá vendo ainda outros blockbusters, não de quadrinhos, que não tem tanto orçamento assim, mas que fazem bem mais cinema, assim, coisas mais inventivas. Teve lá o Top Gun Maverick,
o John Wick aí com as cenas de ação. Eu espero daqui a pouco que os estúdios eles comecem a pensar, vamos pensar mais com carinho, tipo de cinema assim, sabe? Não investir tanto assim em CGI. E se fizer algum filme que tem que investir em CGI, dá tempo pra isso, sabe? Em outros casos talvez não precise, inventa, faz alguma coisa que não precisa fazer efeito especial, sabe? Porque assim, ó, o Super Mario, ele, pra mim, já deixou bem claro aí o sucesso que ele fez, vai fazer $1 bilhão, que o público ele se importa mais com o filme em si, a experiência do filme. O que aquele filme te fez sentir. E se o CGI tá ruim, isso afeta como ele se relaciona com o filme. E no momento atual, afeta tanto quanto uma história ruim. Né? Porque a gente viu o Super Mario, ele não tem uma história extraordinária, mas uma história básica. É, isso aí. Mas isso não impediu que o público amasse o filme. E em paralelo a isso também, né, Gabriel? Como a gente já tá aí numa crescente aí do filme de heróis, faz tanto tempo que a gente tá vendo aí filme de quadrinho toda hora, a régua também tá lá em cima, sabe? A gente já não é aquele primeiro filme de herói que a gente viu, aí vai elevando o padrão, né? Ó, o CGI não pode ser de tal jeito, a história não pode ser assim. Tipo, pra nós, a gente já viu Cavaleiro das Trevas, a gente já viu Guerra Infinita, a gente já viu Homem-Aranha 2. Não, a gente tá numa escala... A gente quer sempre alguma coisa nesse nível. E pro Super Mario, a exigência lá pro filme baseado em videogame, tá aqui, né? Sempre um pouco mais baixo. Não, né? tá porque mais o histórico baixo. é bem negativo. Então isso aí entra uma outra avaliação também, né? Que essa coisa do quanto do padrão também a gente já tá na régua lá em cima, né? Então os estúdios, eles têm que corresponder a isso hoje em dia. Mas assim, ó, Marcelo, você tá otimista aí com o futuro dos filmes de super-herói? Eu também tô, assim, ó, eu acho que a partir de agora, os novos filmes vai ter um cuidado um pouco maior, né, com esse negócio de CGI, direção. Experiência, eu acho que a gente... Experiência. Eu acho que a gente vai voltar a ter filmes ali dentro do padrão de produção, o famoso production value, dos tempos de 2018 e 2019. Que foi quando ele teve os Vingadores, né, Guerra Infinita e o Ultimato, que foi, com certeza, o ápice do gênero. É isso, ou assim, os próximos filmes vai tudo bombar e a gente vai ter um filme de quadrinho por ano. Tipo isso. É difícil ter um filme de quadrinho por ano porque tem Marvel e DC. Vai ser no mínimo um da DC e outro da Marvel. No mínimo, assim, porque se o resto tudo bombar, se o público realmente não compra mais nenhum tipo de história de quadrinhos, que eu acho, assim, ó, infelizmente, que é o que vai ser, por exemplo, o Besouro Azul e o Aquaman, 2 aqui que vai ter esse ano. É que, assim, são filmes que é dentro da proposta do personagem da HQ. Sim. E, historicamente, esses personagens, né, eles têm histórias, né, simples, né? Não é nada demais. Não é, meu Deus do céu, vai sair o melhor filme de super-herói deles aí. Não. Revolucionou, Mas, tipo, você espera, né, que eles se saiam bem, porque tem diretores competentes, tem atores e atrizes competentes ali. Você espera o melhor. Mas se o público não reagir positivamente a esses filmes, e eu digo em termos de bilheteria e de reação da nota, eu acho que isso talvez resulte numa cautela muito maior, né? Não, e é muito engraçado que assim, a gente tem pros próximos 5, 10 anos aí, a Disney lá e a Warner planejando uma tonelada de filme de quadrinhos, sabe? E agora eles estão vendo que no presente, cara, a galera não tá comprando isso mais. Tá complicado. Então, assim, ó, esses planos daqui a pouco estão mudando, hein, Gabriel? Esses planos aí no futuro, olha... É que é a escalada. A escalada lá do Gordon, tu vai trazer. A escalada do Gordon. Saber. Que a polícia usa o colete e depois vem os bandidos lá com uma bazuca. E daí vai escalonando. É o filme de super-herói até então. O filme de super-herói, sempre que ele tinha uma sequência, ele era mais caro. E a sequência até agora sempre se pagava e fazia lucro. Pois é. E é por isso que a Marvel, ela se sentia muito confortável em fazer vários. um filme do Homem-Formiga 2 com 130 milhões. E daí aquele filme dá lucro. Então ela se sente confortável para dar um Homem-Formiga 3 e ele custar 200 milhões. E só que agora o jogo ficou caro demais. Tá ficando, cara. E é esse o ponto que a gente espera que não caia, sabe? O orçamento desses filmes de super-herói. Vão fazer todos os filmes de super-herói? Vão, mas daí eles vão custar 200 milhões de dólares. E você gasta esse valor hoje em dia pra ir no dia seguinte o cara já tá lá botando o print que tá horrível o CGI, entendeu? Você vai investir muito mais pra agradar o cara lá que quer o gráfico do Play 5, Play 7, Play 8, ou aí você vai tentar se reinventar ou para de fazer filme com CGI. E esse vai ser o pensamento hoje em dia, sabe? Ou faz menos filmes, né, como você disse. Ou faz menos filme e gasta tudo num filme só pra aí o cara quando olhar lá, pô, esse jogo tá bom. Esse jogo eu vou porque comprar. daí a história vai ser uma história super megalomaníaca, super grande, né? Porque só vai estar fazendo um, né? Vai ser um evento. E aí as pessoas vão discutir isso. Talvez mais que o CGI, entendeu? Porque até é uma coisa que estava sendo comentada com o Flash, mas aí hoje em dia tá em voga a coisa do CGI, né? Mas enfim, gente, isso aqui também é só nossa opinião. Por favor, comentem aqui. E no mais, é isso daí. Muito obrigado e dá-lhe DC. Dá-lhe CGI. Dá-lhe CGI.
E esse foi o nosso vídeo com a discussão sobre o futuro dos filmes de super-heróis e CGI. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.